O telefone tocou às 14h30 daquela quinta-feira, bem quando eu estava revisando os contratos de patrocínio que somavam mais de R$ 200.000 só naquele mês. Era minha mãe, Regina, com aquela voz melosa que eu não ouvia há mais de um ano. Filha, que saudade! Estava pensando aqui. Que tal vir jantar em casa no domingo? O pai estava comentando como você está bonita nas suas... Como é mesmo? Redes sociais. Quase deixei o celular cair. Minha mãe, que durante anos chamou meu trabalho de palhaçada na internet, agora sabia que eu existia nas redes sociais. Isso só podia significar uma coisa. Eles descobriram quanto eu ganho. Mas deixe-me voltar ao começo, porque essa história começou há muito tempo, quando eu tinha apenas 21 anos e morava ainda na casa dos meus pais, sonhando com um futuro que eles chamavam de impossível. Era uma manhã de segunda-feira, quando tudo começou a mudar de verdade para mim. Eu estava no meu quarto, que também funcionava como meu estúdio improvisado, gravando um vídeo sobre dicas de organização. Tinha apenas 500 seguidores na época, mas cada comentário positivo me dava uma energia incrível. Oi, pessoal! Hoje vou mostrar como organizei meu guarda-roupa gastando apenas R$ 50. Falei para a câmera do meu celular, que estava apoiado numa pilha de livros porque eu não tinha tripé. Estava bem no meio da gravação quando meu pai, Osvaldo, abriu a porta sem bater. Isabelle, que negócio é esse de ficar falando sozinha aí? Os vizinhos vão pensar que você é maluca, disse ele, com aquele tom de desaprovação que eu conhecia bem. Quando você vai parar com essa palhaçada e procurar um emprego de verdade? Pai, por favor, estou gravando, respondi, tentando manter a calma. E isso é um trabalho, sim. Já até recebi algumas parcerias pequenas. Parceria? Ele riu com desdém. Filha, parceria é quando duas empresas sérias fazem negócio. Isso aí que você faz é perda de tempo. Você tem 21 anos, precisa pensar no futuro. Desliguei a câmera, frustrada. Era sempre assim. Toda vez que eu tentava explicar meus planos, toda vez que mostrava um pequeno progresso, eles faziam questão de diminuir. Mais tarde, no jantar, o assunto voltou à tona quando meu irmão Marcelo chegou do trabalho dele no banco. Aos 26 anos, ele era o orgulho da família. Engenheiro formado, emprego estável, salário de R$ 4.000 que meus pais consideravam o máximo que alguém pode almejar na vida. E aí, Isa, ainda brincando de youtuber? Provocou ele, servindo-se do feijão. Quando você vai crescer e entrar para o mundo real? Marcelo, não é brincadeira. Já tenho 500 seguidores e algumas empresas pequenas já me procuraram para divulgação. Tentei explicar. Minha mãe suspirou dramaticamente. Filha, 500 pessoas te seguindo na internet não é profissão. Você precisa de estabilidade, de um salário fixo todo mês. Essa vida de sonhadora não leva a nada. Mas mãe, eu acredito que posso crescer. Vejo outras pessoas que começaram como eu e hoje vivem muito bem disso. Ah, Isabelle! Meu pai balançou a cabeça. Isso aí que você vê na internet é tudo mentira. Ninguém fica rico fazendo vídeo. Para de viver num mundo de fantasia. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e fiz uma promessa para mim mesma. Ia provar que eles estavam errados. Não sabia como, nem quando, mas sabia que ia conseguir. Os próximos meses foram uma montanha-russa emocional. Durante o dia, eu procurava emprego para agradar minha família. Mas todas as noites e fins de semana eram dedicados ao meu canal. Gravava vídeos sobre organização, decoração barata, dicas de economia doméstica. Temas que eu dominava bem porque sempre fui muito organizada e criativa. Era sexta-feira quando recebi minha primeira proposta real de parceria. Uma marca de produtos de limpeza queria que eu divulgasse um organizador de gavetas. O pagamento seria de R$ 300. Corri para a sala, onde meus pais assistiam televisão. Pai, mãe, olhem só! Recebi minha primeira parceria grande! R$ 300 para um vídeo! Falei, mostrando o e-mail no celular. Meu pai nem tirou os olhos da TV. R$ 300, Isabelle. Isso não dá nem para pagar as contas da casa. Você precisa parar de se iludir. Mas é só o começo, pai. Se eu conseguir 300 com 500 seguidores, imagina quando eu tiver 1.000.
Minha mãe suspirou. Filha, você não pode viver de imaginação. Precisa de algo concreto. O Marcelo já está até pensando em comprar um apartamento com o salário dele. Marcelo, que estava mexendo no celular no sofá, nem levantou a cabeça. Isa, R$ 300 não é dinheiro. Eu ganho isso em 2 dias de trabalho. Para de sonhar e vem para a realidade. Fiquei calada, mas por dentro estava fervendo. R$ 300 eram R$ 300. Era meu primeiro passo real no mundo que eu queria conquistar. Comecei a gravar os vídeos no quarto de madrugada, quando todos dormiam, para evitar comentários sarcásticos. Usava fones de ouvido para editar, baixava aplicativos gratuitos, aprendia tudo pelo YouTube mesmo. Era exaustivo, mas cada novo seguidor, cada comentário carinhoso me dava forças para continuar. Em 6 meses, meus seguidores saltaram para 5.000. As parcerias pequenas começaram a aparecer com mais frequência, umas R$ 500 aqui, 800 ali. Eu estava começando a ganhar mais com a internet do que muita gente ganha no trabalho formal. Mas em casa, a desaprovação só aumentava. Isabelle, você precisa parar de viver nessa fantasia, disse minha mãe numa manhã de sábado, enquanto eu editava um vídeo na mesa da cozinha. Já tem 22 anos, não consegue nenhum emprego fixo. O que as pessoas vão pensar? Mãe, eu estou ganhando dinheiro. Mês passado foram R$ 1.200 só com parcerias. R$ 1.200 não é salário, filha. É uma mesada. Você precisa de carteira assinada, de FGTS, de um futuro garantido. Meu pai entrou na cozinha nesse momento. De manhã encontrei o seu Antônio na padaria. Perguntou se você não quer trabalhar na loja dele. R$ 1.000 por mês, mas é fixo, com carteira assinada. Pai, eu estou ganhando mais que isso com meu trabalho. Que trabalho, Isabelle? Ficar falando sozinha para o celular não é trabalho. É coisa de gente desocupada. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Olhei para meus pais e disse com toda a calma que consegui reunir. Vou me mudar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim se mudar? Minha mãe perguntou com uma mistura de surpresa e indignação. Vou alugar um apartamento pequeno. Preciso de um espaço só meu para trabalhar direito. Marcelo, que havia acabado de descer para o café da manhã, riu alto. Com que dinheiro, Isa? Com os trocados da internet? Com o dinheiro que eu estou ganhando, Marcelo. Que talvez não seja muito para vocês, mas é suficiente para mim. Meu pai balançou a cabeça. Você vai se arrepender, menina. Vai ver como é difícil pagar aluguel, luz, água, comida. Aí você volta pedindo ajuda. Não vou pedir ajuda para ninguém, respondi firme. Vocês vão ver que eu não sou a sonhadora irresponsável que vocês pensam. E foi assim que, 3 meses depois, me mudei para um apartamento de um quarto em um bairro simples. Era pequeno, mas era meu. Transformei a sala em um estúdio improvisado. Comprei uma câmera melhor, montei um cantinho para gravação que ficou do jeito que eu sempre sonhei. A mudança foi libertadora. Sem precisar me esconder para gravar, sem ouvir críticas constantes, meu trabalho decolou de verdade. Meus vídeos ficaram mais naturais, mais espontâneos. Os seguidores perceberam a diferença. Era uma terça-feira quando tudo mudou para valer. Eu tinha acabado de postar um vídeo sobre como decorar apartamento pequeno gastando pouco, algo que eu estava vivendo na prática, quando meu celular começou a vibrar sem parar. Notificações, mensagens, comentários. O vídeo viralizou. Em uma semana, meus seguidores saltaram de 15.000 para 100.000. As propostas de parceria começaram a chover. Marcas grandes, valores que eu nunca imaginei ver na minha conta. Oi, Isabelle. Somos da marca XYZ e queremos propor uma parceria no valor de R$ 5.000 para 3 vídeos, dizia um dos e-mails que recebi. R$ 5.000. Mais que o salário do Marcelo. Mas não parei por aí. Com o crescimento da audiência, outras oportunidades apareceram. Uma marca de decoração me convidou para ser embaixadora oficial. R$ 2.000 por mês, mais bonificações por performance. Uma empresa de produtos de beleza me ofereceu um contrato de exclusividade. R$ 8.000 mensais. Em 6 meses, eu estava ganhando mais de R$ 15.000 por mês.
Mas minha família não sabia de nada disso. Eles sabiam que eu tinha me virado com o apartamento, mas achavam que eu estava se virando com dificuldade. Nas poucas vezes que nos falávamos, eu ouvia sempre os mesmos comentários. Quando você cansar dessa vida de incerteza, sua cama aqui em casa continua te esperando, dizia minha mãe. O Antônio ainda tem aquela vaga na loja, se você quiser algo sério, completava meu pai. Marcelo era ainda mais direto. Já está na hora de parar de brincar de empresária, Isa. Você tem 23 anos. Eu sorria e mudava de assunto. Não sentia necessidade de provar nada para eles naquele momento. Estava focada em crescer, em construir algo sólido. E cresci mesmo. Em um ano, meus seguidores chegaram a 500 mil. Lancei meu primeiro produto próprio, um planner de organização que vendi 10 mil unidades na primeira semana. Lucro líquido, R$ 80 mil. Abri uma empresa, contratei uma assistente, mudei para um apartamento maior, num bairro melhor. Comprei uma câmera profissional, equipamentos de som, montei um estúdio de verdade. Era quinta-feira quando minha vida mudou de novo. Estava no escritório que montei no segundo quarto do apartamento novo, preparando o lançamento da minha segunda coleção de produtos, quando recebi uma ligação da Jéssica, minha melhor amiga desde a época da escola. Isa, você precisa ver uma coisa, ela disse ofegante. Estou aqui no Instagram da sua mãe e ela postou uma foto sua. Uma foto minha? Como assim? Ela tirou print de um dos seus vídeos e postou escrevendo: orgulhosa da minha filha empreendedora. Isa, tem mais de 200 likes. Meu sangue gelou. Minha mãe, que passou anos me chamando de sonhadora, agora se dizia orgulhosa nas redes sociais? Jéssica, isso é muito estranho. Ela nunca demonstrou orgulho nenhum. Tem mais, Isa. Seu irmão também postou. Uma foto de vocês duas antigas com a legenda: sempre soube que minha irmã ia longe. Sempre soube? Marcelo sempre soube? O mesmo Marcelo que me chamava de maluca? Espera aí, disse Jéssica. Tem mais uma coisa. Seu pai postou no Facebook: filha influenciadora famosa. Pai orgulhoso. Desliguei o telefone completamente confusa. O que estava acontecendo? Por que essa mudança repentina? A resposta veio no dia seguinte. Era sexta-feira, 9 horas da manhã, quando recebi uma mensagem no WhatsApp do meu pai. Filha, vi na internet que você tem mais de 1 milhão de seguidores agora. Que orgulho! Que tal almoçarmos hoje? Tenho uma proposta para te fazer. 1 milhão de seguidores. Proposta. Agora tudo fazia sentido. Eles descobriram meu sucesso, mas não descobriram só os seguidores. Se eles pesquisaram sobre mim na internet, com certeza viram as matérias sobre meu faturamento, as entrevistas onde eu comentava sobre empreendedorismo digital, os posts de revista falando sobre jovens milionários da internet. Eles descobriram que eu estava ganhando muito dinheiro. Resolvi aceitar o almoço. Precisava entender o que estava acontecendo. Cheguei ao restaurante, um lugar simples que sempre frequentamos em família, e encontrei meu pai me esperando com um sorriso que eu não via há anos. Filha, como você está linda e famosa, disse ele me abraçando com um entusiasmo que me deixou desconfortável. Sentamos e ele começou a falar sem parar. Isabelle, eu tenho que admitir, sempre soube que você tinha talento especial. Desde pequena, você sempre foi diferente, mais esperta que a média. Sempre soube? Eu quase engasguei com a água. Pai, o senhor sempre disse que eu estava perdendo tempo. Não, filha, eu nunca disse isso. Eu só ficava preocupado porque pai sempre se preocupa, né? Mas no fundo, sempre acreditei em você. Mentira. Mentira descarada. Mas deixei ele continuar. Então, filha, estava pensando aqui. Você deve estar ganhando um dinheiro bom com isso tudo, né? Aí estava. A verdadeira razão do almoço. Por que a pergunta, pai? Ah, é que... Bem, você sabe que sempre apoiei seus sonhos, né? E agora que você está bem-sucedida, pensei que talvez pudesse ajudar a família. Ajudar como? Ele pigarreou, meio sem jeito. Bem, sua mãe e eu estamos passando por uma situação difícil.
A aposentadoria não está dando para muito, e com a inflação, pensei que talvez você pudesse ajudar com umas contas pequenas. R$ 1.000 por mês, só para dar uma aliviada. R$ 1.000. A mesma quantia que ele considerava muito dinheiro quando era meu salário. Pai, vou pensar no caso. Claro, filha, sem pressa. Só queria que soubesse que estamos muito orgulhosos de você. Sempre estivemos. Sempre estiveram. Claro. Saí do almoço com a cabeça fervilhando. Não conseguia acreditar na cara de pau. No sábado, foi a vez da minha mãe ligar. Filha, que bom que você almoçou com seu pai ontem. Ele chegou em casa falando como você está linda e bem-sucedida. Oi, mãe. Isa, estava pensando... Que tal jantar aqui em casa domingo? Faz tanto tempo que não nos reunimos em família. Não sei se posso, mãe. Tenho muito trabalho. Ah, filha, mas trabalho sempre existe. Família é que é importante. E olha, tenho uma coisa para conversar com você também. Outra conversa. Outro pedido de ajuda, com certeza. Que tipo de conversa, mãe? Bem, você sabe que eu sempre apoiei seus sonhos, né? Desde pequena você sempre foi especial, diferente das outras crianças. E agora, vendo como você cresceu, de novo o papo de sempre apoiei. Era inacreditável. Mãe, a senhora nunca apoiou. A senhora sempre disse que eu estava perdendo tempo. Não, filha, eu nunca disse isso. Eu só me preocupava porque mãe se preocupa. Mas sempre soube que você ia conseguir. A mesma mentira do meu pai, com as mesmas palavras. Enfim, filha, continuou ela. Estava pensando... Você deve estar ganhando bem com esse trabalho, né? Porque vi na internet que influenciador famoso ganha muito dinheiro. Aí estava de novo. O interesse real. Por que quer saber, mãe? Ah, é que... Bem, preciso fazer um tratamento dentário que o convênio não cobre. São R$ 5.000. Pensei que, como você está bem na vida, talvez pudesse me ajudar. É só um empréstimo, claro. R$ 5.000. Só um empréstimo. Vou pensar, mãe. Claro, filha. Sem pressa. Só queria que soubesse que sempre acreditei em você. Sempre. No domingo não fui ao jantar. Precisava processar tudo aquilo. Na segunda-feira, foi a vez do Marcelo aparecer. Ele veio ao meu apartamento. A primeira vez que me visitava desde que saí de casa. Cara, Isa, que lugar bacana! Disse ele olhando em volta com admiração. Você realmente conseguiu, hein? Conseguir o quê, Marcelo? Ah, sei lá. Virar empresária de verdade. Influenciadora famosa. Deve estar ganhando uma grana boa, né? Empresária de verdade. Depois de anos me chamando de palhaça. Você sempre disse que eu estava brincando de empresária. Não, mana. Eu nunca disse isso. Eu só ficava preocupado porque irmão se preocupa, né? Mas sempre soube que você tinha potencial. Era inacreditável. Os três tinham decorado o mesmo roteiro. Marcelo, você literalmente me chamou de maluca várias vezes. Ah, Isa, isso aí era brincadeira de irmão. Você sabe que eu sempre torci por você. Mentira atrás de mentira. Enfim, mana, ele continuou. Estava pensando. Você deve estar tirando uma grana bacana com isso tudo, né? Vi na internet que influenciador com 1 milhão de seguidores ganha tipo 50 mil por mês? 50 mil. Eles realmente tinham pesquisado. Por que quer saber? Ah, é que... Bem, sabe como é, né? Quero sair da casa dos pais, comprar meu apartamento, mas está difícil juntar a entrada. Pensei que, como você está bem de vida, talvez pudesse me emprestar uns R$ 20.000. Claro que pagaria de volta, com juros se quiser. R$ 20.000. Para ele, que sempre zombou dos meus trocados da internet. Vou pensar, Marcelo. Massa, mana! Sabia que podia contar com você. Sempre soube que você ia dar certo. Sempre soube. De novo. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no meu apartamento, olhando para tudo que tinha construído. Meu estúdio profissional, meus equipamentos caros, minha empresa que faturava mais de R$ 100.000 por mês. Tudo aquilo que eles chamaram de fantasia. Peguei meu celular e liguei para Jéssica. Jess, você não vai acreditar no que está acontecendo.
Contei tudo para ela. Os pedidos de dinheiro, as mentiras sobre sempre terem acreditado em mim, a mudança repentina de comportamento. Isa, isso é revoltante, disse ela. Eles passaram anos te humilhando e agora querem se aproveitar do seu sucesso. É exatamente isso. E o pior é que agem como se sempre tivessem me apoiado. Você vai ajudar eles? Não sei, Jess. Por um lado, são minha família. Por outro lado, eles só me procuraram depois que descobriram que eu tenho dinheiro. Isa, você precisa entender uma coisa. Família verdadeira apoia nos momentos difíceis, não só quando as coisas estão boas. Ela tinha razão. Onde eles estavam quando eu gravava vídeos escondida no quarto? Onde estavam quando eu me mudei sozinha, sem ajuda de ninguém? Onde estavam nos primeiros meses difíceis, quando eu estava construindo tudo do zero? Não estavam. Só apareceram agora, depois que viram os números. Na terça-feira, minha mãe ligou de novo. Filha, você pensou no que conversamos? Ainda estou pensando, mãe. É que o dentista disse que se eu não fizer o tratamento logo, pode complicar. E você sabe que sempre apoiei seus sonhos, né? Mãe, a senhora pode parar com essa história de que sempre me apoiou? Porque não é verdade. Silêncio do outro lado da linha. Como assim, filha? A senhora passou anos me chamando de sonhadora, dizendo que eu estava perdendo tempo, que precisava arranjar um emprego de verdade. E agora quer que eu acredite que sempre me apoiou? Isabelle, eu sempre quis o melhor para você. Não, mãe. A senhora queria que eu fosse igual ao Marcelo. Emprego fixo, salário pequeno, vida previsível. E quando eu escolhi um caminho diferente, vocês me humilharam. Filha, não foi assim. Foi sim, mãe. E agora, só porque descobriram que eu ganho dinheiro, todos querem fazer parte dos meus sonhos. Desliguei o telefone. Na quarta-feira, foi meu pai quem ligou. Filha, sua mãe disse que vocês tiveram uma conversa difícil. Tivemos uma conversa honesta, pai. Isabelle, você precisa entender. Nós sempre quisemos o melhor para você. Talvez tenhamos errado na forma, mas a intenção sempre foi boa. Pai, vocês me humilharam. Chamaram meu trabalho de palhaçada. Disseram que eu estava vivendo numa fantasia. E agora querem que eu esqueça tudo isso porque descobriram que eu tenho dinheiro? Filha, as coisas não são assim tão simples. São sim, pai. Vocês só me procuraram depois que souberam do meu patrimônio. Onde estavam quando eu precisava de apoio emocional? Quando eu estava começando e tinha medo? Quando eu me mudei sozinha sem ajuda de ninguém? Nós não sabíamos. Não sabiam porque não quiseram saber. Porque consideravam meu trabalho uma piada. Isabelle, somos uma família. Família, pai, é quem está junto nos momentos difíceis. Não é quem aparece só quando as coisas estão boas. Na quinta-feira, recebi uma visita inesperada. Eram meus pais e Marcelo, juntos. Filha, precisamos conversar, disse minha mãe, assim que abri a porta. Todos juntos agora? É importante, disse meu pai. Deixei eles entrarem. Sentaram no meu sofá caro, olhando ao redor com uma mistura de admiração e inveja. Isabelle, começou minha mãe. Você tem razão em estar chateada conosco. Surpresa. Uma admissão de culpa? Nós erramos, continuou meu pai. Erramos em não acreditar em você desde o início. Mas queremos compensar isso agora, disse Marcelo. Queremos fazer parte da sua vida de novo. Fazer parte como? Perguntei. Bem, minha mãe pigarreou. Pensamos que talvez pudéssemos trabalhar juntos. Trabalhar juntos? É, disse meu pai animado. Eu poderia cuidar da parte financeira da sua empresa. Tenho experiência em administração. E eu poderia ser seu assistente, disse minha mãe. Organizar sua agenda, cuidar dos contratos. E eu poderia gerenciar suas redes sociais, completou Marcelo. Tenho um perfil no LinkedIn com mais de 500 contatos. 500 contatos. Eu tinha 5 milhões de seguidores. Vocês querem trabalhar para mim? Com você, filha. Como família, corrigiu minha mãe.
E qual seria o salário de vocês nesse trabalho em família? Os três se entreolharam. Bem, disse meu pai. Como somos família, não precisaria ser nada muito formal. Uns 5.000 para cada um seria suficiente. 5.000 cada um. 15.000 reais por mês para minha família. E vocês acham que tem qualificação para esses cargos? Isabelle, somos sua família, disse Marcelo. Confiança é mais importante que qualificação. Confiança? Ri sem humor. Vocês passaram anos destruindo minha confiança. E agora querem que eu confie em vocês com minha empresa? Filha, todo mundo merece uma segunda chance, disse minha mãe. Mãe, vocês tiveram várias chances de me apoiar. Escolheram não apoiar. Mas agora é diferente, insistiu meu pai. É diferente porque agora vocês sabem que eu tenho dinheiro. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Isabelle, minha mãe tentou de novo. Você não pode nos punir para sempre. Eu não estou punindo vocês. Estou apenas sendo coerente. Vocês me procuraram apenas depois que descobriram meu patrimônio. Isso não é família, é interesse. Mas somos sua família de sangue, disse Marcelo, exaltado. Família de sangue que passou anos me humilhando. Nós nunca te humilhamos, protestou minha mãe. Não? Vamos relembrar então. Levantei e peguei meu celular. Abri as notas onde eu costumava anotar ideias para vídeos. Aqui, mostrei para eles. Tenho anotado várias coisas que vocês disseram para mim ao longo dos anos. Comecei a ler. Isabelle, você precisa parar de viver numa fantasia. Mãe, junho de 2022. Ninguém fica rico fazendo vídeo. Pai, setembro de 2022. Quando você vai crescer e entrar pro mundo real? Marcelo, outubro de 2022. R$ 300 não é dinheiro. Marcelo, novembro de 2022. Você precisa de um emprego de verdade. Pai, várias vezes. A cada frase que eu lia, eles ficavam mais desconfortáveis. Quer que eu continue? Perguntei. Isabelle? Minha mãe tentou falar. Não, mãe. Vocês me pediram para relembrar. Então vamos relembrar tudo. Continuei lendo. Isso aí que você faz é coisa de gente desocupada. Pai, para de se iludir. Pai, você não pode viver de imaginação. Mãe, para de brincar de empresária. Marcelo, quando terminei, o silêncio na sala era sepulcral. Agora me digam, falei, olhando para cada um deles. Vocês realmente acham que sempre me apoiaram? Meu pai foi o primeiro a falar. Isabelle, nós erramos. Mas a intenção não importa, pai. O que importa é o que vocês fizeram. E o que vocês fizeram foi tentar destruir meus sonhos durante anos. E agora? Perguntou Marcelo. Vamos ficar brigados para sempre? Não estamos brigados, Marcelo. Apenas não somos próximos. E proximidade não se reconstrói com pedidos de dinheiro. Então você não vai nos ajudar? Perguntou minha mãe, finalmente chegando ao ponto. Ajudar como, mãe? Dando dinheiro para vocês gastarem? Contratando vocês para cargos que não sabem exercer? Fingindo que nada aconteceu? Somos sua família, insistiu ela. Família verdadeira estaria aqui me apoiando quando eu ganhava R$ 300 e estava feliz com isso. Família verdadeira não esperaria eu ter 8 milhões na conta para lembrar que eu existo. 8 milhões? Os três falaram quase em uníssono. Pronto. Deixei escapar o número que eles tanto queriam ouvir. Disse sem tentar esconder mais nada. 8 milhões de reais. Patrimônio líquido, entre aplicações, imóveis e empresa. Os olhos deles literalmente brilharam. Filha, meu pai se inclinou para a frente. Com esse dinheiro todo, você podia facilmente ajudar a família. Pai, pare. Só pare. Levantei e caminhei até a janela do meu apartamento que dava vista para a cidade. Lá embaixo, o movimento normal de pessoas indo e vindo, cada uma com seus sonhos, seus desafios, suas famílias que talvez as apoiassem de verdade. Vocês querem saber como eu cheguei aqui? Perguntei, sem me virar. Claro, filha, disse minha mãe.
Eu cheguei aqui trabalhando 16 horas por dia, gravando vídeo até 3 da manhã, acordando às 7 para responder comentários, estudando sobre empreendedorismo digital, sobre marketing, sobre gestão financeira. Me virei para encará-los. Cheguei aqui chorando sozinha no meu quartinho quando vocês me chamavam de maluca. Cheguei aqui duvidando de mim mesma várias vezes, mas continuando porque sabia que tinha um propósito. Filha, meu pai tentou falar. Ainda não terminei, pai. Cheguei aqui investindo cada centavo que ganhava de volta no negócio. Comprando equipamentos melhores, pagando cursos, contratando profissionais qualificados. Cheguei aqui tomando decisões difíceis, correndo riscos, sendo responsável por cada escolha. Fiz uma pausa dramática. E, principalmente, cheguei aqui sem a ajuda de vocês, sem o apoio emocional de vocês, sem que vocês acreditassem em mim nem por um segundo. O silêncio voltou a dominar a sala. Agora vocês aparecem aqui e querem compartilhar de um sucesso que fizeram de tudo para sabotar. Querem se beneficiar de um patrimônio que ajudaram a tornar mais difícil de construir. Marcelo se levantou, claramente irritado. Isa, você está sendo dramática demais. Família é família. Não, Marcelo. Família é família quando está presente nos momentos difíceis, quando apoia nos momentos de dúvida, quando comemora as pequenas vitórias junto. Nós estamos aqui agora, disse minha mãe. Estão aqui agora porque descobriram quanto eu ganho. Se eu ainda ganhasse R$ 1.000 por mês, vocês continuariam me chamando de sonhadora. Era verdade, e todos sabíamos disso. E vocês sabem o que é mais triste nisso tudo? Continuei. É que eu realmente queria compartilhar meu sucesso com vocês. Durante muito tempo, sonhei com o dia em que poderia chegar em casa e dizer: Olha, consegui. Vocês estavam errados, mas consegui. Minha voz falhou um pouco. Sonhei que vocês pediriam desculpas, que reconheceriam que erraram, que ficariam orgulhosos de verdade. Mas vocês não vieram aqui para isso. Vieram aqui pelo dinheiro. Isabelle, não é só pelo dinheiro. A minha mãe tentou argumentar. É sim, mãe. Se não fosse, vocês teriam me procurado há muito tempo. Teriam acompanhado minha trajetória. Teriam comemorado comigo quando cheguei ao primeiro 1.000.000 de seguidores, ou quando faturei R$ 100.000 no primeiro mês. Olhei para cada um deles. Mas vocês não estavam lá. Sabem quem estava? Jéssica, minha melhor amiga, que sempre acreditou em mim. Fábio, meu mentor, que me ajudou quando eu não sabia nem como precificar uma parceria. Minha assistente Ana, que trabalha comigo há 2 anos e torce pelo meu sucesso todos os dias. Essas pessoas são minha família escolhida. Elas me apoiaram quando eu não tinha nada a oferecer além de sonhos. Meu pai se levantou também. Isabelle, você não pode nos comparar com estranhos. Estranhos, pai. Ana conhece minhas inseguranças melhor que vocês. Jéssica comemorou cada vitória pequena comigo. Fábio me deu conselhos valiosos quando eu estava começando. Eles são mais família para mim do que vocês jamais foram. Isso é ingratidão, disse Marcelo. Nós te criamos, te demos educação. Vocês me deram o básico que pais devem dar aos filhos. Isso não me torna devedora para sempre. Então é isso? Perguntou minha mãe, com lágrimas nos olhos. Você vai nos abandonar? As lágrimas dela me abalaram por um momento. Mas aí lembrei de todas as vezes que eu chorei sozinha por causa das palavras deles. Eu não vou abandonar vocês, mãe. Mas também não vou fingir que temos uma relação que nunca tivemos. O que isso significa? Perguntou meu pai. Significa que, se vocês quiserem fazer parte da minha vida de novo, vai ter que ser de verdade, não por interesse financeiro. E como seria isso? Perguntou Marcelo cético. Primeiro, vocês teriam que reconhecer genuinamente que erraram. Não só dizer erramos, mas entender realmente o impacto que tiveram na minha vida. Eles se entreolharam. Segundo, teriam que me apoiar de verdade daqui para frente. Nas decisões difíceis, nos momentos de dúvida, nos projetos novos, independente de quanto dinheiro isso envolva. Terceiro, teriam que aceitar que nossa relação vai ser reconstruída devagar.
Não dá para apagar anos de desprezo com um almoço e pedidos de dinheiro. E se fizermos tudo isso? Perguntou minha mãe. Se fizerem tudo isso de coração, talvez um dia voltemos a ser uma família de verdade. Mas não vai ser por causa do meu dinheiro. E quanto às nossas necessidades financeiras? Perguntou meu pai, indo direto ao ponto. Suas necessidades financeiras não são minha responsabilidade, pai. Vocês são adultos, têm suas próprias vidas. Se precisarem de ajuda em emergências médicas reais, posso considerar, mas não vou bancar o estilo de vida de vocês. Isso é muito duro, Isabelle, disse minha mãe. Mãe, durante anos vocês foram duros comigo. Agora é minha vez de estabelecer limites. Marcelo ficou vermelho de raiva. Você sabe que todo mundo na família vai saber dessa sua atitude, né? Vão saber que você ficou rica e não ajudou ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. Respondi, olhando bem nos olhos dele. Eu me importo muito pouco com o que todo mundo vai pensar. Passei anos me importando com a opinião dos outros e isso quase destruiu meus sonhos. Além disso, continuei, se você quiser espalhar para todo mundo que eu não ajudo a família, pode espalhar também que a família passou anos me humilhando e só me procurou depois que descobriu que eu tenho dinheiro. Ele não teve resposta para isso. Agora, se vocês me dão licença, tenho trabalho a fazer. Uma empresa para tocar, funcionários para pagar, projetos para gerenciar. Os três se levantaram, claramente frustrados. Isabelle, minha mãe tentou uma última vez. Pelo menos pense no que conversamos. Somos sua família. Mãe, família não é quem divide o mesmo sangue. Família é quem está presente, quem apoia, quem torce de verdade. Espero que um dia vocês entendam isso. Depois que eles saíram, fiquei sozinha no meu apartamento, processando tudo o que havia acontecido. Estava exausta emocionalmente, mas também me sentia aliviada. Finalmente tinha colocado para fora tudo que estava engasgado há anos. Peguei o celular e liguei para Jéssica. E aí, como foi? Ela perguntou assim que atendeu. Difícil, mas necessário. Contei tudo para eles. Sobre como me senti humilhada, sobre o interesse apenas no dinheiro, sobre tudo. E eles? Como reagiram? Como esperado. Ficaram bravos quando perceberam que não iam conseguir o que queriam facilmente. Você se arrepende? Pensei por um momento antes de responder. Não. Me arrependo de ter demorado tanto para ter essa conversa. E agora? Agora vou continuar tocando minha vida, com as pessoas que realmente se importam comigo. Você sabe que pode contar comigo sempre, né? Sei, Jess. E é por isso que você é minha irmã de coração. Depois de desligar, fui até meu escritório e me sentei na frente do computador. Tinha um vídeo para editar. Ironicamente, era sobre como lidar com pessoas tóxicas na família. Enquanto trabalhava, refleti sobre tudo o que havia vivido. A jornada não tinha sido fácil, mas cada obstáculo me tornou mais forte, mais focada, mais determinada. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Ana, minha assistente. Isa, o vídeo de ontem já está com 500 mil visualizações e chegaram mais 3 propostas de parceria hoje. Você é incrível. Sorri. Isso sim era apoio genuíno. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era Fábio, meu mentor. Isa, preciso te contar uma coisa. Sua mãe me procurou nas redes sociais. Como assim te procurou? Ela me mandou mensagem dizendo que é sua mãe e perguntando se eu podia dar uma força para vocês se reconciliarem. Nossa! E o que você respondeu? Disse que assuntos familiares são privados e que só você pode decidir como quer lidar com isso. Obrigada, Fábio. Eles estão desesperados mesmo. Isa, posso te dar um conselho? Claro. Você tomou a decisão certa. Família que só aparece quando há dinheiro envolvido não é família. É sociedade comercial. Ele tinha razão. Nos meses seguintes, minha vida seguiu seu ritmo normal. Trabalho, projetos novos, viagens a trabalho, crescimento da empresa. Meus pais tentaram me contatar algumas vezes, sempre com desculpas para retomar o assunto dinheiro. Uma vez, minha mãe disse que meu pai estava passando mal de preocupação com as contas. Outra vez, foi Marcelo dizendo que estava deprimido
porque não conseguia sair de casa. Todas as tentativas de manipulação emocional que eu conhecia bem. Mas eu estava firme na minha decisão. Foi numa terça-feira, 6 meses após nosso último encontro, que recebi uma ligação diferente. Era minha mãe, mas dessa vez sua voz estava estranha. Filha, preciso te contar uma coisa importante. O que foi, mãe? Seu pai teve um infarto ontem. Meu coração disparou. Como? Ele está bem? Está no hospital. Os médicos disseram que vai ficar bem, mas foi um susto grande. Qual hospital? Hospital São Lucas. Mas Isabelle... Ele não quer te ver. Como assim não quer me ver? Ele disse que você deixou claro que não quer saber da família. Então ele também não quer incomodar você. Aquilo me pegou completamente desprevenida. Era óbvio que era uma tentativa de me fazer sentir culpa, mas e se fosse verdade? E se meu pai realmente não quisesse me ver? Mãe, posso ir visitá-lo? Pode, filha, mas não sei como ele vai reagir. Cheguei ao hospital 1 hora depois. Encontrei minha mãe e Marcelo na sala de espera. Como ele está? Perguntei. Estável, respondeu Marcelo sem me olhar nos olhos, mas abalado. Posso vê-lo? Pode, mas só 2 pessoas por vez. Eu e a mãe acabamos de sair. Entrei no quarto com o coração apertado. Meu pai estava deitado na cama, parecendo menor e mais frágil do que eu lembrava. Oi, pai. Ele me olhou com surpresa. Isabelle? O que você está fazendo aqui? Soube do que aconteceu. Vim te ver. Não precisava. Sei que não quer mais saber da gente. Aproximei-me da cama. Pai, nunca disse que não quero saber de vocês. Disse que não ia permitir mais ser tratada como fui durante anos. Ele suspirou. Talvez você tenha razão. Talvez a gente tenha errado mesmo. Era a primeira vez que ouvia uma admissão genuína de erro da parte dele. Pai, você sabe por que fiquei chateada? Sei. Porque a gente só te procurou depois que soube do seu dinheiro. Não só por isso. Ficou chateada porque vocês passaram anos me fazendo sentir que meus sonhos eram bobagem. Ele fechou os olhos. Eu tinha medo, Isabelle. Medo do quê? Medo que você se frustrasse. Medo que se decepcionasse. Medo que passasse necessidade. Aquilo me surpreendeu. Pai, seu avô sempre disse que sonho não enche barriga, que a gente tem que ser realista. E eu acabei passando isso para vocês. Mas, pai, sonhos são importantes. São eles que movem o mundo. Eu sei disso agora. Vendo tudo que você conquistou, eu sei que estava errado. Sentei na cadeira ao lado da cama. Pai, se vocês tivessem me apoiado desde o início, nossa relação seria totalmente diferente hoje. Eu sei, filha. E me arrependo todos os dias. Não é tarde demais para mudar isso. Ele me olhou com esperança. Você acha? Acho. Mas tem que ser de verdade. Sem interesse no dinheiro. Só pelo relacionamento mesmo. E se eu prometer que nunca mais vou pedir dinheiro para você? Pai, não é só sobre dinheiro. É sobre apoio, sobre acreditar, sobre estar presente. Eu quero tentar, Isabelle. Quero ser um pai melhor. Aquela conversa no hospital mudou alguma coisa entre nós. Não resolveu tudo, mas foi um primeiro passo real. Nos meses seguintes, meu pai realmente fez um esforço. Começou a acompanhar meu trabalho, fazer perguntas genuínas sobre meus projetos, até sugerir ideias às vezes. Minha mãe demorou mais para entender, mas também começou a mudar. Parou com os pedidos de dinheiro e começou a demonstrar interesse real pela minha vida. Marcelo foi o mais resistente. Continuou achando que eu devia ajudar a família e que estava sendo egoísta. Mas eventualmente ele também percebeu que sua postura não estava funcionando. Hoje, 1 ano depois de tudo isso, posso dizer que temos uma relação muito melhor. Não é perfeita. Ainda existem questões a resolver, mas é genuína. Eles nunca mais pediram dinheiro. E eu, por minha vez, eventualmente ajudo quando há necessidades reais, como quando minha mãe precisou fazer um exame mais caro, ou quando meu pai precisou trocar um remédio. Mas a grande diferença é que agora eles me apoiam de verdade. Quando lanço um projeto novo, eles torcem por mim. Quando tenho um problema,
eles oferecem apoio emocional. Quando comemoro uma vitória, eles comemoram junto. E sabe o que mais? Eles aprenderam a se orgulhar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ontem, meu pai me ligou só para dizer que viu uma matéria sobre mim numa revista e que estava orgulhoso. Não pediu nada, não insinuou nada. Só disse que estava orgulhoso. Minha mãe tem compartilhado meus vídeos nas redes sociais dela, não para se promover, mas porque realmente gosta do conteúdo. E Marcelo, pasmem, até me pediu conselhos sobre como começar um canal no YouTube. Ele quer tentar empreender também, com o próprio esforço. Isso me fez perceber algo importante. Às vezes, as pessoas precisam de um choque de realidade para entender o valor dos relacionamentos verdadeiros. Durante anos, eles me viram como a filha problemática, a sonhadora. Quando descobriram meu sucesso financeiro, me viram como uma oportunidade. Só depois de quase me perderem completamente, é que começaram a me ver como pessoa. E hoje entendo que estabelecer limites não foi crueldade, foi necessidade. Foi a única forma de salvar nossa relação. Porque relacionamentos baseados em interesse financeiro não duram. Relacionamentos baseados em amor e respeito mútuos, sim. Aprendi que família verdadeira não é quem está presente só nos momentos de glória. É quem está presente principalmente nos momentos de dificuldade. Aprendi que dinheiro pode atrair pessoas, mas não pode comprar relacionamentos genuínos. E, principalmente, aprendi que nossos sonhos são válidos, mesmo quando ninguém acredita neles. Especialmente quando ninguém acredita neles. Se você está lendo isso e se identifica com minha história, saiba de uma coisa: seus sonhos importam. Não importa quantas pessoas digam que você está vivendo numa fantasia, ou que precisa ser mais realista. Talvez você esteja numa situação parecida com a minha. Talvez sua família não acredite no que você faz. Talvez tenham pessoas próximas que só te procuram quando precisam de algo. Se for esse o caso, meu conselho é: continue acreditando em você mesmo. Continue trabalhando pelos seus objetivos. E, principalmente, estabeleça limites saudáveis nos seus relacionamentos. Relacionamentos genuínos sobrevivem aos limites. Relacionamentos interesseiros não sobrevivem. E lembre-se, você não deve nada a ninguém só por serem família. Família se conquista todos os dias, com presença, apoio e amor genuíno. Sua felicidade e seu sucesso não são responsabilidade de mais ninguém além de você mesmo. Mas também, você não é obrigado a carregar o peso financeiro de outras pessoas nas costas. Construa sua vida, conquiste seus sonhos e permita que apenas pessoas que realmente torcem por você façam parte dessa jornada. Porque no final das contas, sucesso compartilhado com pessoas que nos amam de verdade é muito mais gostoso do que sucesso cercado de interesseiros. E você, já passou por algo parecido? Conte nos comentários como foi sua experiência com familiares ou amigos que só apareceram depois do seu sucesso. Vamos conversar sobre isso, porque tenho certeza de que muita gente aqui já viveu situações similares. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo dilema agora.